Olá, hoje nós vamos fazer uma análise exploratória de dados em cima da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua do IBGE. Para maiores informações sobre a pesquisa, a metodologia, as variáveis, tudo em detalhes, eu recomendo acessar esse livro de professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que está explicando muito bem sobre a pesquisa em si. Os dados, esses microdados que nós vamos utilizar, eles estão disponíveis no repositório do IBGE. Aqui está o site, para poder fazer o download dos dados. Mas nós vamos utilizar um pacote elaborado justamente para tratar esses dados em Python, que é o pacote PNAD-C. Para maiores informações sobre esse pacote, aqui vem o link da documentação do pacote, Então, a primeira coisa que a gente tem de fazer é instalar o pacote, dando então um pip install e o nome do pacote. Reparem aqui que quando eu vou dar comando de Linux dentro do Colab, eu uso o sinal de exclamação no início. Eu então importo agora a biblioteca PNAD-C do pacote e as bibliotecas padrões de análise de dados, Pandas, NumPy, Seaborn e Matplotlib. Para fazer o download dos dados, eu rodo o comando pnadc.get, aí aqui vem o trimestre e o ano da pesquisa. Eu armazeno isso na forma de um data frame, porque a documentação da biblioteca me fala que ele vai gerar vai transformar os dados lá da PNAD num data frame. Então, o arquivo num data frame dou o nome de DF. Baixado, então, o data frame, agora eu vou buscar as informações sobre ele. Então, vejam que ele tem 482.118 entradas, com 420 colunas, indo de ano até essa variável aqui. Essas variáveis elas estão todas em float 64 e dá mais de 1.5 GB. Vamos pegar aqui, então, em termos de linhas e colunas, que é o ponto shape, e vamos ver um pouco a cara desse banco de dados aqui que a gente baixou, Então, a gente vê que tem ano, trimestre, unidade da federação, que é um código, qual que é a capital, enfim, várias variáveis, 420 variáveis. Então, lá começou na unidade da federação 11, vai até 53, e aí a gente tem que consultar o dicionário de dados para entender o que vem, o que significa cada variável daquela, o que está ali representado. Então, quando eu olho aqui os documentos que foram baixados, eu vejo que tem um dicionário em Excel que eu posso fazer o download para poder entender melhor o que vem dizendo na pesquisa. Mas eu coloquei aqui as principais informações. No caso, a UF, então, é um código do IBGE, para 11 Rondônia, 12 Acre, até 53 Distrito Federal, então as 27 unidades da federação. A variável V2007 é sexo, e ele indica 1 para homem, 2 para mulher. V2009 é idade, em anos. V2010 é cor, pode ser 1 branca, 2 preta, e aí vem uma sequência. A VD3004 é o nível de instrução mais elevado, então vai desde sem instrução, número 1, até 7, superior completo. VD3005, os anos de estudos, então 00 é menos de um ano.
até 16, que é 16 anos ou mais de estudo. VD 4019, rendimento mensal habitual de todos os trabalhos. E o VD 4020, que é o rendimento mensal efetivo de todos os trabalhos, né? E aí tem uma pequena diferença aqui, que aí para consultar tanto aquele livro da Federal do Rio Grande do Norte ou o dicionário de dados, né, para entender essa diferença entre a renda habitual e a renda efetiva. Além disso, temos as horas habitualmente trabalhadas e as horas efetivamente trabalhadas. E aqui eu coloco de forma geral o que vem em cada seção do questionário do IBGE na PNAD contínua, né, trimestral no caso. Então vamos ver aqui, preparar a base de dados. Como a gente já viu lá anteriormente, todas as variáveis estão como float 64. Mas, por exemplo, o ano, ele é um inteiro, ele não é um float. O F da mesma forma, trimestre. Então, eu vou converter aqui, né, pegar o meu data frame e converter o ano para inteiro, o trimestre para inteiro, o F para inteiro, né, e armazenar isso aqui no meu próprio DF. E agora eu vou fazer uma filtragem, ou seja, eu vou, no caso aqui, pegar somente os dados para o Distrito Federal. No caso, o Distrito Federal é o código UF53. Né? E aí aqui eu mando imprimir na tela a quantidade de linhas e de colunas que o data frame vai ficar. Então agora, né, fiquei com 8.800 linhas e ainda estou mantendo todas as 420 colunas. Mas não me interessa ficar com todas as colunas, né? Na verdade, me interessa, né, o ano, o trimestre, a unidade da federação e essas variáveis que eu tinha separado lá atrás, né, a V2007, 2009, 2010. Então, eu seleciono aqui e armazeno somente essas colunas no meu data frame. Pronto, agora eu tenho apenas essas colunas. Vejo que tem valores ausentes aqui, né? Vamos ver quantos valores ausentes nós temos. Ano, trimestre, as primeiras colunas aqui eu não tenho nenhum, né? Nenhum valor nulo. Mas na V3004, 3005, que são o quê? Aí eu volto lá no meu dicionário de dados, né? Nível de instrução, anos de estudo. Aí eu já começo a ter linhas com valores ausentes, né? E aí as maiores ausências estão justamente aqui na questão da renda, né? Então eu vou, né, como eu já disse, a gente pode adotar algumas estratégias para esses valores ausentes. No caso aqui eu vou dar o drop NA, que é jogar fora. Então agora eu faço mais outra transformação, né, que é para colocar essas variáveis aqui que são inteiras, né, V2007, V2009, V2010, 3004, tudo que é inteiro para inteiro. E aí agora eu tenho, né, os inteiros e os floats, que float na verdade é só a parte de renda, né. E para facilitar, para não ficar toda hora, o que é VD 3004? Bom, VD 3004 é a escolaridade, então vou já dar um nome para as colunas. Então, renomeei aqui as colunas, né? Ó. Então, eu criei o dicionário aqui na primeira linha e dei um rename no meu banco de dados, no meu data frame. Agora vamos iniciar a análise exploratória de dados. Então, a primeira coisa que eu vou rodar o comando describe, né? Então, eu tenho 4.294 linhas,
lembra que eu tinha 8.800, né? Aí eu joguei fora o que estava com dado ausente. Eu tenho a idade média de 39,77, 12,3 anos de escolaridade, renda habitual média de 4.157, a efetiva de 4.250, as horas trabalhadas habitualmente de 40,8 e 38,9 as horas efetivas. Os desvios padrões estão aqui colocados. Então, a idade mínima, né, foi de 16, a máxima de 87. Aqui os quartis, primeiro, segundo, terceiro quartis. Né? Em relação à renda, a gente pode ver aqui também, ó, que tem gente que indicou renda mínima de R$30 e gente que indicou renda máxima de R$80 mil. Vamos fazer mais algumas transformações, né? Eu vou pegar a coluna sexo e lá eu sei que 1 é para homem e 2 para mulher. Então, vou substituir esses números pelos valores correspondentes e fazer isso de forma permanente. E aqui na segunda linha, então, vou mandar contar esses valores. Então, eu tenho na minha amostra 2.270 homens e 2.024 mulheres. Da mesma forma, eu vou fazer essa contagem para cor, né? Aí a cor eu sei lá que 1 é branca, 2 preta, 3 até 9 que é não declarada. E aí aqui eu vou mandar de novo fazer a contagem de cada categoria, só que eu ainda vou colocar aqui uma normalização, ou seja, de 0 a 1 a contagem, né? E para transformar em percentual, multiplico por 100. Então, veja aqui que a maior parte da população da amostra, né, no caso aqui, é 48% de pardos, 37% de brancas, 14% de amarelos e bem pouco, 14% de preto e bem pouco de amarelo e indígena. Fazer o mesmo procedimento para escolaridade, né? Então, de 1 a 7 vai de sem instrução até superior completo. Mando fazer a contagem percentual das categorias, né? Então, eu vejo que quase 35% tem superior completo, 31% tem ensino médio e 1% da população não tem instrução. Né? Então, vamos ver como é que ficou aqui o meu data frame, né? Quando eu fiz essas substituições, né? O sexo agora é homem e mulher, né? A cor branca, parda, amarela, etc. Escolaridade, né? Então, eu já fiz as trocas aqui. Vamos agora fazer uma análise gráfica. Né? Então, a parte de gráficos, eu vou jogar fora aqui ano, trimestre e unidade da federação, porque como eu estou falando do segundo trimestre de 2022 e a unidade da federação é Distrito Federal, então não me interessa ficar fazendo gráfico contando com essas variáveis. Então, o primeiro gráfico que a gente pode fazer é um pair plot, que ele vai relacionar todas as variáveis do meu data frame para fazer, para ver se a gente identifica relações entre essas variáveis, né? Então, SNS é a chamada para o Seaborn, né? A biblioteca Seaborn, que ela é muito adequada para fazer gráficos estatísticos, né? E aqui eu estou chamando meu data frame, né? Então, ele inteiro. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para a gente ver um pouquinho melhor o conjuntor. Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, né? Então, ele relaciona
renda efetiva total com idade, renda efetiva total com anos de escolaridade. Aí a renda efetiva total com a renda habitual total, né? Tem uma relação clara aqui, né? Mas que uma variável é praticamente a mesma coisa da outra. Aí com ela mesma, ele faz a distribuição de frequência e assim ele vai fazendo para todas as variáveis. Vamos pegar aqui o heatmap, que é um mapa de calor. No caso aqui eu vou mandar fazer um mapa de calor de quem? Da correlação das variáveis no meu data frame, né? Aqui eu estou mandando ele escrever os valores de correlação e colocando um padrão de cores, né? Yellow, green, blue no meu mapa de calor. E aí então vejo aqui, né, que anos de escola com idade, né, tem uma correlação muito fraca, renda habitual com anos de escola também fraca. Eu vejo aqui e renda efetiva total com renda habitual total, né, que tem alta, mas como eu já disse, isso aqui são variáveis que são praticamente a mesma coisa, né? Então não é bem uma correlação para descrever uma em função da outra. A gente pode fazer o gráfico de barras, né? Então eu digo aqui quem que é o X, né? Que é a minha coluna ou variável cor, né? Então branca, parda, preta, indígena. E o meu Y é a renda habitual total, né? Então qual é a renda habitual da população branca? Então ela é maior do que todas as outras, né? Parda, amarela. Bom, e esse traço aqui, ele está colocando a barra de erro. Então o Seaborn ele já coloca ali para a gente uma barra de erro no nosso gráfico, né? Vamos fazer um outro desse, agora relacionando a renda habitual total com a escolaridade. E aí aqui eu ainda faço uma outra segmentação que é interessante do Seaborn, que eu posso colocar esse parâmetro, né, HUE, para especificar uma outra segmentação. Então eu quero ver a relação de renda habitual total por escolaridade, mas segmentado por sexo. Então cada barra aqui é um sexo. Então eu vejo que no nível superior completo a gente tem mais a renda maior dos homens do que das mulheres, né? E assim acontece também no nível médio completo, superior completo, em todos, né? Que fica mais próximo aqui dos níveis mais baixos de escolaridade, né? Outro gráfico é o gráfico de contagem, né, de frequência, né? Então eu quero contar o número de elementos na minha amostra que são da cor branca, da cor parda, preta, indígena e amarela. A outra contagem, agora eu faço a contagem por escolaridade, mas fazendo a segmentação por sexo, né? Então quantos elementos tem na minha amostra que tem superior completo, né? Então ele conta aqui homens e mulheres, e aí eu vejo que tem mais mulheres com nível superior completo do que homens. E isso se inverte quando eu falo aqui, por exemplo, do fundamental incompleto, né? Aí eu tenho mais homens do que mulheres. Então são essas análises que a gente pode ir fazendo na análise exploratória de dados, e o Seaborn dá muitas possibilidades de nós fazermos esse tipo de análise, né? O Boxplot, né, que é o nosso gráfico de diagrama de caixas, né? Então, qual que é a origem dos dados, né? O DataFrame BSB.
Eu peguei aqui a renda habitual total pela escolaridade, né? Então, a gente vê que tem, né, renda tem muito outlier, né? Então, tem muita gente ganhando além do nível máximo aqui do nosso diagrama, tá? Então, como é que nós vamos lidar com esse tipo de situação? Vamos fazer um outro box plot agora, olhando renda habitual total e renda efetiva total, né, de todos. Fazer aqui uma outra forma de apresentar esses dados, que é a partir do próprio Pandas, né? A gente já viu isso em outro notebook, em que a gente utilizou o Pandas, né? Aprendeu a usar as ferramentas básicas do Pandas. Agora, eu vou utilizar aqui o gráfico de DCIS da renda, né? Então, vou criar uma lista, né? Então, você está entre colchetes, é uma lista de rótulos, então 10 rótulos, né? De até 10%, até chegar de 90% a 100%, né? E eu vou criar a coluna DCIS no meu data frame, usando o comando pd.kcut, que eu vou então pegar a minha variável renda habitual total, dividi-la em 10 partes, né, e rotular com esses rótulos aqui que eu nomeei. Bom, às vezes pode acontecer de o mesmo valor cair em diferentes categorias, né? Então, esse ponto rank aqui eu utilizo para fazer um ranqueamento, né? Colocar lá um rank em cada elemento, né? Ordenando, e com isso eu evito um problema de confusão aqui, né, de dar erro com valores que poderiam cair em duas categorias. Aí eu dou um group by por esses DCIs e seleciono então as colunas DCIs e renda habitual total, mando calcular a média e plotar um gráfico de barra horizontal. E dou PLT show para a gente ver como é que ficou, né? Então, olha, meu gráfico de barras aqui com os DCIs, né? Aí a gente vê aqui, né, de 90% a 100%, então ganha em torno aqui, ó, de R$ 17.500 na média, né? Se a gente comparar com o resultado lá do Brasil como um todo, né, esse valor estava aqui, né, em torno de 9 mil, 10 mil, né, se não me engano. Pessoal, esse aqui, então, são os conceitos básicos de análise exploratória de dados, né, o que você pode fazer inicialmente com seus dados para ter uma ideia de como que ele é a cara dele, né. Como bônus, então, sempre tenho procurado deixar aqui um data frame ou algum framework para vocês trabalharem de forma diferente, coisas que a gente viu no notebook, né? Então, no caso aqui, o Data Prep é um low code, né, que você pode fazer essa análise exploratória de dados com poucas linhas de comando, né, porque ele vai usar essa parte de inteligência artificial para já te trazer os insights do seu conjunto de dados, né? Então, aqui está o endereço na internet dessa biblioteca, desse pacote, melhor dizendo, né? Então, eu mando instalar, né, o pip install, e importo as bibliotecas.
Eu vou aqui cortar aquela coluna de decis que eu tinha criado por último. E vou deixar esses comandos aqui para vocês fazerem, mas este aqui eu vou mandar rodar, que é para vocês verem que ele cria um relatório inteiro com vários insights sobre o meu conjunto de dados, né? Olha só, vários insights aqui, né? Dá uma visão geral, as variáveis, tem zeros, tem mínimo, máximo, valores ausentes, né? As frequências aqui para determinadas categorias, enfim, tudo isso com uma linha de código, né? Que no caso aqui, Create Report com BSB. Então, pessoal, esse é o conteúdo de análise exploratória de dados e a gente vai continuar trabalhando mais um pouco sobre a PNAD contínua ao longo do nosso curso.